Bom dia, boa tarde, boa noite. Sou eu, Rogério Murbach, e mais uma aventura videográfica, uma videoexperiência. Depois das séries que eu fiz anteriormente sobre Osho, Zentarô e outras séries, eu volto agora com uns temas livres, sem roteiro. Eu não vou explicar isso de novo, se eu estou falando dessa vez pra gente entender do que se trata. E hoje, para começar essa série, que eu vou trazer coisas do cotidiano, e coisas da minha vida, e coisas que acontecem, e livros, e reflexões, e tudo mais, sempre buscando e objetivando o autoconhecimento, a reflexão da vida, das coisas que acontecem no nosso cotidiano, passadas e postas a limpo. Ou não, né? Mas enfim. E a primeira coisa que eu queria trazer aqui no nosso vídeo, assim, de primeira mão, é que ontem eu fui à farmácia e me deparei com duas coisas interessantes. A primeira é aquela coisa enlouquecedora de produtos e remédios e todas as ofertas de tudo quanto é elixires e coisas para curar todas as mazelas e malemolências. E a segunda é a balança. É esse que me interessa. A balança. Todo mundo foge da balança. Pois bem, eu olhei para a balança, encarei o desafio de frente e fui lá e me pesei. E eu tive uma surpresa positiva. Eu vou explicar por quê. Há 2 meses atrás, 2 meses e praticamente 2 semanas, uma semana eu estava pesando quase 150 quilos. A pessoa aqui é grandinha. 150 quilos. E ontem, ao me pesar, eu constatei que eu estava pesando 130 quilos. Aproximadamente eu perdi 16, 17, eliminei 16, 17 quilos. Em 2 meses e uma ou 2 semanas ali. Vamos pôr ali 2 meses e uma semana, 2 meses e uns 10 dias. Uma média de 8 quilos por mês. E a pessoa vai me perguntar, poxa, Murbach, o que você fez? Ficou sem comer? Praticamente, mas muito pelo contrário. Agora, ó, tá vendo? Esse espacinho ficou reservado para mim. Cetogênica, dieta cetogênica. Todo mundo fala disso no YouTube, todo mundo fala disso em um monte de lugar. Eu já havia feito a cetogênica e estava tendo bons resultados. Fui pra Índia, fiquei 1 mês e pouco lá, e lá a cetogênica não dá, não rola, não rolou. Porque a cetogênica tem lá a sua quantidade X de proteínas, de gorduras, tira carboidrato e tira açúcar. E na Índia tem muito carboidrato, muito açúcar. A carne é complicada de comer, tem, mas é bem complicado. E até ovo, tinha lugares que eu ia que não dá, aqui não temos nem ovo, nem nada de galinha, nem nada de nada. Então eu fui meio que voltando pra Carbolândia, comendo os carbos e tudo, e me esqueci da dieta quando eu voltei pro Brasil. Depois tive uma lesão de coluna, essas coisas todas, e enfim, e fui, e veio corona, e aquela coisa toda muito louca, e a dieta eu esqueci, realmente não é bem uma dieta, é uma alimentação, é um estilo de vida. E aí eu retomei essa dieta faz 2 meses e meio. Eu fui numa endócrino, e a endócrina olhou pra minha cara, pros meus 150 quilos, pra minha carinha, e falou, agradeça, com os exames em mãos, ela olhou e falou, agradeça. Aí eu falei, por quê? Ela falou que os seus exames estão todos ótimos, não tem nada, nem remédio pro colesterol eu vou te dar, só caminha um pouco mais e a gente vê daqui 3 meses quanto você fica. E vai diminuindo aos poucos as porções. Eu falei, ok, o que eu fiz? Diminui tudo, não diminui nada aos poucos. Por quê? Porque a cetogênica, ela tira o açúcar, todo tipo de açúcar da sua alimentação, dos carboidratos, no sentido, você conta os carboidratos até 20 gramas, tem uma proporção de proteínas e gorduras, e você vai tirando o carboidrato, farinhas todas, açúcar, nem pensar, a bebida diminuiu muito, e aí deu um resultado, deu uma disciplina, deu um resultado de 16, 17 quilos a menos em 2 meses e meio. É muito quilo, eu acho também, mas acho que é o primeiro impacto de ter tirado grandes coisas da minha alimentação, né? E aí eu comecei a perceber que muitas das doenças inflamatórias são decorrentes de açúcar, são decorrentes de farinhas, dos brancos em todos os, nos seus aspectos gerais.
E a farmácia oferece, né? E foi muito engraçado, porque numa farmácia que eu fui tinha assim, os remedinhos para azia, para má digestão, os remedinhos para dores e inflamações em geral, e do outro lado do balcãozinho os inflamantes, Doritos, salgadinho, um monte de chocolate, não sei o quê. Eu como chocolate acima de 70% de cacau. Eu adoro. E até mais, eu chego a comer 85%, eu acostumei. Mas, engraçado, na farmácia, eu olhar toda aquela tralha de doces, carboidratos, tudo ali, e no lado oposto, a solução para o problema que você mesmo causa, na maioria dos casos, né? Então eu achei interessante isso. E claro, nesses meus vídeos e nessa minha perspectiva, quem já me acompanha semanalmente nos boletins que eu mando no WhatsApp, para as pessoas que já passaram por atendimento comigo, tanto no meu tarô, nas coisas todas que a gente faz aqui no meu trabalho, é sempre essa questão do autoconhecimento. E aí fica uma coisa muito forte. Por quê? Porque o autoconhecimento não é só essa coisinha de e como eu estou me sentindo, tal. É legítimo, é bacana, mas tem coisas muito mais profundas. Você tirar o açúcar, você tirar a farinha, o carboidrato, o pizzinha, o pastelzinho, aquela coisa, você tá não tendo mais um recurso de descontar as coisas na comida. Você não desconta mais as coisas na comida. Você não tem lá o açuquinha para beliscar toda hora, a compulsão alimentar, porque a cetogênica vem junto com jejuns intermitentes, mais para frente, de ficar 12, 16, 18, 24 horas sem comer. 12, 14 é bem facinho, 16 é legal, 18 é o meu ideal, 20 a 24 já fiz, mas é mais pesadinho um pouco, mas dá, se acostuma, não tem problema. É engraçado que você vai perdendo a vontade de comer e entende que o seu corpo precisa de menos para funcionar. E a gente é induzido a funcionar com muito. Eu tinha medo de passar fome, então no começo da cetogênica eu punha um monte de carne, saladas e verduras, que é basicamente isso, e levava lanchinhos à noite, à tarde, às vezes eu comia até meio assim. Hoje até as quantidades de proteína estão diminuindo muito. Por quê? Porque você já consegue entender o seu corpo da forma que você não precisa comer tanto, que você não precisa ficar toda hora beliscando. Você já faz um jejum de 24 horas, de 18, 16. Você fala, imagina que eu vou ter que ficar 4, 5 horas sem comer, não tem problema algum. Muito interessante. E a outra coisa que também me impulsionou, além dos meus exames terem dado positivos, ela falou, agradeça a endócrina, e eu olhei os exames positivos, aí tive eu falei, bom, agora tudo bem, liberou a porteira, eu vou embora porque está tudo positivo. Não, já que está tudo ok, então eu vou manter a bola. Essa foi uma. E a segunda coisa, que foi muito importante, foi a coisa, aí sim, do autoconhecimento raiz, né? Se você não consegue controlar o que você põe dentro da sua boca, como que você pode falar de outras questões mais profundas? E isso também é muito profundo, a gente pode discutir isso mais pra frente. Se eu não consigo controlar o que eu como, o que eu bebo, o que eu falo, o que eu penso, eu como coisas que não devo comer na hora que não devo comer, eu bebo coisas que não devo beber na hora que não devo beber, eu penso coisas que não devo pensar na hora que não devo pensar. As ideias, as vontades, os desejos, a compulsão pela comida é violento. Foram 2 meses em que mas eu não passei fome, porque você, claro, você tem que comer carnes, proteínas, né? Existe muita gente falando de cetogênica no YouTube, tá? Então você tem desde da Revolução Keto, que é um site, Dr. Barakat, você tem a Priscila do Low Carb, você tem um monte de recursos, não é desse canal, dessa minha ideia aqui, falar sobre a cetogênica, mas em si, tem a palha dos marxismo, mas em si falar sobre o processo interno de lidar com a comida. Como é que eu vou trabalhar a transcendência? Como que eu vou trabalhar o autoconhecimento em níveis mais profundos, as sensações, emoções? Se eu não consigo controlar o que eu como, se eu não consigo controlar o que eu penso, se eu não consigo nem controlar o que eu falo. Então é muito importante. Então eu comecei por esses pequenos, entre aspas, controles. Aí a pessoa fala, mas eu não consigo ficar sem meu pãozinho com margarina de manhã, vou ficar comendo ovo todo dia. Não tem essa. Você tem que trabalhar essa questão do desapego de coisas que estão fazendo mal para você, que estão te inflamando,
enfim, e perceber para onde você está empurrando emoções, para onde você está empurrando projeções, frustrações, é sempre para debaixo do tapete, para um monte de açúcar, para um monte de coisa que você consome enlouquecidamente. E aí inflama, não é? Então é bem por este caminho que eu vou começar a desenvolver. Não é a questão da dieta em si, não são vídeos de dieta. Hoje eu posso falar da dieta cetogênica, deixa eu ficar aqui no enquadramento, ó, dieta cetogênica. Hoje eu posso falar da dieta cetogênica, mas amanhã eu posso falar, por exemplo, sobre os arcanos do tarô. Sempre, enquadrou, lindo. Os arcanos do tarô, o livrinho que eu peguei aqui aleatoriamente, tá? Mas arcanos do tarô, que também traz a questão de você se autoconhecer, de você entender o que está fazendo isso. Essa é a tônica dominante do meu trabalho. Quando eu trabalho com oráculos, a pessoa fala, mas será que vai acontecer isso comigo? Vai acontecer aquilo? Tudo bem, eu consigo ver algumas coisas, mas o mais importante, o fundamental do oraculista é justamente trazer essa verdade, trazer questões mais profundas que você vai conseguir resolver para o resto das outras experiências que você tiver na sua vida. Tranquilos? Então essa é a contribuição do meu vídeo. Espero que aí agora eu tenha uma frequência maior para gravar para nós. E assim a gente vai dando continuidade, tá bom? Muito obrigado, boa semana e até mais. Tchau, tchau.